Bom, boa tarde. Bom, o que eu vou apresentar aqui é um recorte da minha tese de doutorado em Linguística, que é orientado pela professora Suzy Lagazzi, na Unicamp, no Instituto de Linguagem da Unicamp. Bom, então o título que eu dei para esse momento, que eu vou apresentar, digamos, um trajeto de análise, mas muito corrido, né, devido ao tempo. Mas antes eu queria passar por um ponto que eu relevante aqui, essa tese ela se inscreve nesse grupo de pesquisa do CNPq, o Discurso nas Fronteiras do Social, Diferentes Materialidades Significantes. É um grupo que existe há mais de 10 anos, liderado pela professora Suzy Lagazzi, e nesses mais de 10 anos, trabalhando com diferentes materiais, entre filmes, documentários, tatuagens, vídeos publicitários, audiovisuais, inscritos no discurso artístico, cordéis, telejornais, enfim, diferentes materiais que buscam problematizar o modo como as relações sociais são formuladas, né, numa imbricação do jurídico com o político e o simbólico, tentando questionar o modo como se materializam as forças contraditórias e tudo isso se dando na incompletude da linguagem, né? E aí eu trago como conceitos fundamentais que norteiam muitos desses trabalhos do grupo e que, particularmente no meu trabalho, vão estar muito presentes aqui. Então eu trago duas citações dos trabalhos da Suzy. Uma delas realça o termo composição para distingui-lo de complementaridade. Não temos materialidades que se complementam, mas que se relacionam pela contradição, cada uma fazendo trabalhar em completude da outra. E essa relação pela contradição eu gostaria de frisar aqui, porque ela vai aparecer bastante no meu trabalho. Ou seja, a implicação material se dá pela incompletude constitutiva da linguagem em suas diferentes formas materiais. Na remissão de uma materialidade à outra, a não saturação funcionando na interpretação permite que novos sentidos sejam reclamados no movimento de constante demanda. Uma segunda citação da Suzy. Importa a materialidade significante nas relações que ela permite ao modo como ela propicia a ancoragem simbólica do sujeito em seus processos de identificação. Então, mais uma vez eu friso essa questão da ancoragem simbólica do sujeito em seus processos de identificação, que eu espero conseguir mostrar um pouquinho a partir de 3 recortes muito específicos de análise, que é o discurso sobre o vlog, ou sobre o que é ser blogueiro. Então, em vez de eu dizer o que é o vlog, eu vou trazer esse discurso. Um deles é uma definição apresentada no glossário oficial do YouTube, em que vai dizer: vlog, um blog de vídeo, um formato ou gênero de vídeo casual em tom de conversa, apresentando uma pessoa que fala diretamente à câmera. Então vou trazer um conjunto de enunciados para ir um pouquinho mais rápido. Esses são os blogueiros falando sobre o que é um vlog, o que é ser blogueiro, né? O meu diário não é com uma personagem, é comigo mesma, sou eu mesmo, Pelanducci. Eu não fiz alguma coisa aqui. Pode ver que tem vídeo que eu vou fazer que eu tô mó sério. Tem vídeo que eu faço graça, porque é o meu resultado emocional do momento. Só que às vezes, mano, tem vezes que eu tô irritada, que eu não tô afim de fazer, tá ligado? Eu não vou fazer. E às vezes eu tô triste por algum motivo, sei lá, e eu não faço, acabo não fazendo. O outro, eu não faço os vídeos só porque as pessoas pediram. Quando elas pedem e eu faço, é porque eu acho que tem algo a ver comigo mesmo. Outro, nossa gente, eu estou ganhando dinheiro para fazer o quê? Ser eu mesma. Essa coisa é muito louca. Chega uma hora que você está fazendo o que você quer, realizando os seus sonhos, sendo você mesma e ganhando dinheiro por isso. Esse é um sonho, né? É o que todo mundo quer, né? E aí o outro vai dizer, meu lema é, seja você mesmo. E é esse enunciado que vai percorrer bastante o meu material, que é central para articular as questões que eu pretendo trazer aqui, que é o seja você mesmo. E aí tem um outro de trabalhos acadêmicos, notícias midiáticas, que vão falar também sobre os blogs. Então essa aqui é a imagem, uma das imagens de um vídeo que saiu no YouTube em 2011.
Pautado no sentido de vlog como uma pessoa que fala para a câmera sobre a vida particular, há formulações enfim, da mídia, dos trabalhos acadêmicos, que defendem que o primeiro vlogueiro do mundo é Sam Planck, esse rapaz que está ali na imagem. Um homem que em 2011 completava 35 anos de gravação contínua de sua vida. Naquele caso, eles estavam relatando que era desde os 19 anos de idade. A história de Sam ganhou repercussão midiática depois da publicação de um vídeo, em 19 de abril de 2011, com trechos dessas gravações. Designar Sam como o primeiro vlogueiro, ou vlog, o nome que se dá para quem produz o vlog da história, apaga o estatuto diverso de um vídeo ser publicado ou não no espaço digital público. Essas imagens são de Sam dirigindo o olhar para a câmera, inseridas em meio ao texto que diz, um texto midiático, que diz como o vlogueiro relata sua vida através dessas imagens. A filiação significante se dá pela paráfrase imagética de uma definição de vlog como uma pessoa que fala diretamente para a câmera. Não fica significado neste efeito metafórico a historicidade do digital enquanto um espaço que publiciza um dizer e sua diferença com a gravação e circulação restrita por uma técnica analógica. A paráfrase imagética posiciona desigualmente frente a outras possíveis paráfrases composicionais. Um funcionamento do ordinário da memória em sua possibilidade de recortar significantes em percursos históricos distintos. O modo de historização da imagem não é o mesmo da língua. Então, aqui, só para trazer muito rapidamente, alguns sentidos que percorrem esse ritual de criação do vlog e sobredeterminados por um ritual jurídico. Então, vão estar inseridos aí a relação da propriedade de si, propriedade de sua produção reconhecida mediante um contrato e o contrato que assegura a legitimidade de um dizer. E aqui eu estou embasando os trabalhos... uma referência do Bernard Delmont, jurista francês, que estuda os direitos autorais na história, e particularmente nesse trabalho, ele estava pensando os processos de autoria na perspectiva jurídica e materialista, porque ele é marxista nesse trabalho, e os processos de autoria nas produções fotográficas e produções cinematográficas. Então, aqui só para pensar um ponto teórico que articula, já é um resultado de análise que eu não vou mostrar para vocês, mas o vlogueiro investido no sentido de criador de conteúdo, respondendo juridicamente aos direitos autorais, ele se inscreve em um discurso da escrita e tem aí o funcionamento de um efeito autor, pensando no conceito tal como definido em Galo, 2007 e 2008. Isso aqui são questões que passam. Como é que a imagem do sujeito aparece no arquivo? Eu não vou passar tão detidamente, porque pode ser que eu me enrole mais aqui. Mas digamos, uma reiteração da imagem que vai passar pelo arquivo dos vídeos no YouTube, que vai passar pelo arquivo em outras redes sociais, como Facebook, Twitter, enfim. Que a imagem do sujeito fica significada pela imagem do corpo. E aqui eu trago uma citação da Eldoman, mais especificamente quando ele pensa os processos jurídicos no discurso artístico, ele vai dizer que o corpo hoje mudou de natureza. Ele é o cidadão, isto que é a assinatura é para o artista, a marca de sua criatividade. Ele é o mediador entre o inorgânico e o orgânico. A alma do mercado se encarnou no corpo cidadão, este corpo do novo homem dos direitos do homem. E aqui é só um pequeno exercício daquela definição, um exercício parafrástico para começar a pensar aqui e lançar algumas questões para vocês. Um vídeo em tom de conversa apresentando uma pessoa que fala diretamente à câmera. Um vídeo em tom de conversa apresentando a imagem de uma pessoa que fala diretamente à câmera. Um vídeo em tom de conversa apresentando um corpo que fala diretamente à câmera. E aí, a partir dessas relações que eu estabeleci aqui, que eu estava tentando voltar para aquele enunciado que eu disse que configuraria todo o material, ou seja, você mesmo. Aqui, vou deixar aí para vocês, mas diferente da relação que eu estava pensando na definição anterior, eu estava pensando numa relação de substituição. Aqui, nessas paráfrases, eu estou pensando numa relação
metonímica. Então vou ler assim para dar uma cara para tudo isso que eu tentei passar um pouquinho. A assinatura do sujeito no vlog é assegurada de maneira metonímica pela imagem do corpo enquadrado sobre a tela. O corpo funciona como uma metonímia icônica do sujeito. A tecnologia digital torna um certo corpo visível e, ao mesmo tempo, tem o efeito de tornar visível um sujeito. O que se tem no funcionamento da imagem do vlog, considerado como um texto, ou como tem trabalhado a partir de Lagasse, uma composição autoral, é a figura jurídica de autoria sendo suscitada ao mesmo tempo pela imbricação do discurso verbal, aquele que diz, e do discurso imagético, aquele que se vê, em um efeito de coincidência entre aquele que diz e aquele que se vê. Um corpo com efeito de não ficcional ou não imaginário. Meu corpo é o que você vê. A discursividade da imagem nessas condições de produção cola-se ao sujeito. Existe uma voz que fala, essa voz é deste corpo e este corpo é esse sujeito que se dirige a mim. O material de análise aponta como a textualização se dá na produção e circulação do vlog, reconhecido como legítimo porque investido do sentido de criação e amparado pelo modo jurídico de administração daqueles que são considerados criadores ou não, particularmente pela relação com os direitos autorais. O vlog, ao se constituir uma composição material distinta, se torna visível pela publicização de um dizer criativo. Desde que colocado em circulação e mantido, isto é, regularizado, serializado, arquivado, ele já é sempre criador. O sujeito se vê determinado a ocupar uma posição de legitimidade assim que publiciza o seu dizer pela circulação digital. E aqui ressoa um pouco o que a Solange Galo fala do discurso da escritoralidade, né? E reiterado pelas instâncias reconhecidas como legítimas, o YouTube e o Google. Ao mesmo tempo, este dizer tem uma circulação que é momentânea e remete às condições próprias do digital. A permanência do sentido se dá mais pela imagem do blogueiro do que pelos dizeres, diferente da circulação de um livro, por exemplo. O autor do blog é reconhecido pela reiteração da figura. Quando nos perguntamos pela permanência, há uma sobredeterminação da imagem do corpo em relação ao dizer. A formulação de um lugar social assegurado pelo direito produz uma hierarquia do dizer que constrói este arquivo sustentado pela unidade imaginária de um corpo, um nome, um sujeito. A permanência pela formalização é o ponto de partida, nunca como garantia do sentido, porque sempre está tensionado pelo acontecimento da linguagem, a nova formulação como potencialidade de deslocamento, mas uma permanência do sentido que joga na discursividade estabilizada do arquivo. Serialização dos sentidos pelo efeito do arquivo. Lugar assegurado, por um dizer serializado, ritualizado, o procedimental do YouTube, no qual os direitos autorais fazem retorno e efetivam um lugar jurídico, portanto, nessa formação político e econômico. E aí, por isso essas relações do eu posso dizer o que eu quero, essa é uma profissão, eu ganho dinheiro com isso. Outorgar uma autoria juridicamente reconhecida a um conjunto de textos muda seu estatuto, e isso já dizia Foucault em outras condições. O arquivo digital produz o efeito autor como uma permanência, enquanto um canal que possibilita a identificação de um texto ou um conjunto de textos. Texto de um sujeito marcado pela imagem de um corpo, imagem de uma pessoa real, imagem dele mesmo, em relação ao seja você mesmo. Um corpo icônico, metonimicamente amarrado no corpo digital que cria, recriando ele mesmo, a produção da evidência de um sujeito. Obrigado.